Olá, seminaristas! Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina ética cristã. Na última aula, nós demos uma introdução à disciplina, abordamos alguns assuntos que serão estudados a partir de agora, através desta aula baseada na nossa apostila de ética cristã. Queremos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estes momentos que vamos estar em torno da Tua Palavra, baseados também, Senhor, na Tua infinita bondade e misericórdia. Te pedimos pelo nosso intelecto, pelo nosso coração. Abençoa-nos para que possamos receber de bom grado os ensinos ministrados através do nosso livro-texto. Agradecemos pela vida de todos os seminaristas, todos os pastores, Senhor, que estão apoiando este trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos seminaristas, nós vamos fazer algumas considerações a partir deste momento sobre a nossa disciplina. Quando a gente inicia um trabalho baseado no livro-texto, nós devemos recorrer inicialmente ao sumário, ao sumário ou ao índice, o que é que este livro vai nos oferecer desta disciplina. E nós temos aqui a introdução, temos o primeiro capítulo, que é objeto da nossa discussão hoje, que fala sobre ética cristã. Capítulo 2 fala sobre Deus, ética, moral. Capítulo 3 fala sobre a ética do Antigo e Novo Testamento. O capítulo 4 fala sobre a ética ministerial, a qual nós já demos uma rápida introdução e até adentramos alguns aspectos da ética ministerial. No capítulo 5, nós estaremos tratando sobre a ética no culto a Deus. No capítulo 6, que é o último capítulo do nosso livro-texto, a ética cristã na família. Quando nós observamos aqui no prefácio do nosso livro, que foi prefaciado pelo bispo Abner de Cássio Ferreira, que é o presidente do Instituto Bíblico Ebenezer, nós tomamos aqui uma citação que logo no início, no primeiro parágrafo, que diz que este livro foi escrito para ser fonte de pesquisa para o aperfeiçoamento de discípulos e obreiros do reino, com base em fundamentos recolhidos de várias fontes, autores cristãos reconhecidamente inspirados por Deus, bem como outros autores seculares. Ele baseia também esse assunto que nós vamos adentrar nas pesquisas que ele fez, não só em autores evangélicos consagrados, mas também em autores seculares, principalmente com relação à ética. Como nós falamos na aula passada, a diferença entre ética, que é uma disciplina que vem da filosofia, e a ética cristã, que é a ciência que apresenta os princípios que devem nortear a vida do cristão, baseados nas Escrituras Sagradas, baseados na Bíblia. Na introdução, ele fala que o homem recebeu de Deus como sua criatura, que é esse atributo ou essa qualidade do caráter que vem de Deus, o caráter divino. E esse atributo que vem também do caráter divino, ele diz que é o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio, que é discutido por muitos, principalmente aqueles que defendem aquela doutrina da predestinação, que é uma doutrina bíblica, porém deve ser apreciada da maneira correta e não apenas baseadas em suposições ou em meias verdades, que nós, teólogos, dizemos sofismas.
Então diz que Deus maravilhosamente deu ao homem, na sua criação, esse atributo maravilhoso que é o livre-arbítrio, ou seja, ele deu ao homem a capacidade de escolher. Isso é uma faculdade inerente a todo ser humano. Isso aí ela é um atributo que vem de Deus. O homem, embora sendo feito por Deus, mas ele possui esta qualidade inerente a ele, vinda do próprio Deus, que é escolher. A escolha. Deus não fez um homem, como eu já mencionei em outra disciplina passada, como um autômato, uma máquina. Não, Deus fez o homem como um ser pensante. E isso é que faz a diferença. Ou seja, um animal racional. E ele, nessa capacidade de escolha, ele atribui ao homem o poder de decidir. E sem esse atributo, não há como o homem exercer a vida dentro do padrão da normalidade existencial. Então, para que o homem exista, ele precisa pensar. E isso é uma das frases de um filósofo do passado que diz: penso, logo existo. Então, para existir a pessoa, uma das características é o pensar. E isso foi atribuído a ele, ao homem, por Deus. Podemos dizer que o homem nasceu para tomar decisões. Aliás, como ele menciona aqui, a vida do homem por todo o tempo, do nascer ao morrer, exigirá dele escolhas. Ele está sempre escolhendo. É claro que Deus tem o controle de tudo. Quando nós pensamos em Deus como soberano, como criador, Deus tem o controle de tudo e de todos. Sendo o Senhor absoluto e soberano, as decisões do homem sempre estarão sujeitas a Deus. Isso significa dizer que Deus é um ser onisciente, que pode intervir ou não no rumo das decisões tomadas pelo homem. E só a Deus cabe julgar o destino das ações de sua criação. Então quer dizer o seguinte: o homem, ele tem o poder dado por Deus de escolher, mas essas escolhas, elas estão sujeitas a Deus. Como Criador, ele pode intervir nessa escolha ou não. É claro que quando a gente pensa assim, a intervenção de Deus na nossa escolha sempre é para o bem, sempre é para o melhor, nunca para o pior. Mesmo que o homem escolha o mal, mas se Deus tem por iniciativa intervir nessa escolha, tirando o homem desse precipício, é para o bem. Então, todas as vezes que Deus, como Criador, ele intervém nas decisões tomadas pelo homem, sempre será para o bem daquele homem. Agora, ele deu, o homem vai escolher. Isso é que se chama livre-arbítrio. Há uma discussão acerca desse livre-arbítrio no pensamento bíblico, no pensamento cristão. Ora, se o homem ele tem livre-arbítrio e ele escolhe seguir o bem, ele automaticamente ele seguirá o bem sempre. Mas se ele escolhe o mal, a escolha foi feita pelo homem. Então ele seguirá o mal. Ele poderá retornar? Sim, ele poderá retornar do mal. Isso nós chamamos de arrependimento. E a palavra arrependimento, no seu conceito amplo de arrependimento, significa dar meia volta, voltar. Agora, normalmente o homem que escolhe, a partir dessa escolha, o livre-arbítrio dele já foi usado. O homem precisa, para ele tomar decisões, para ele chegar a esse atributo que Deus lhe deu de tomar decisão, ele precisa estar em condições de discernir o que é certo
ou errado. E como é que o homem toma consciência do que é certo e do que é errado? Quando falamos no caráter, que implica em comportamento, em identidade comportamental, nós dizemos que, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, já adulta, ela traz consigo as informações, aquilo que ela teve como formação durante todo o seu crescimento, e agora vem para a igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e a igreja agora é responsável por passar para esta pessoa um novo estilo de comportamento, de conduta. E ele vai absorvendo essas informações que nós chamamos de informações santas, baseados naquilo que ele ouve na igreja e daquilo que ele vê. Quando a pessoa aceita Jesus e não vê nas pessoas que estão lá no ambiente testemunho digno, ele se afasta, ele não aceita mais aquela igreja, ou não aceita mais aquele grupo. Estamos falando de crentes. No caso dessas ações santas que nós devemos mostrar para aquela pessoa que vem, ou para a criança que está sendo formada na igreja, ou no nosso lar, porque existem muitas crianças, e aí nós temos pessoas que lidam diretamente com o departamento infantil da igreja. Nós entendemos que muitas crianças nos seus lares, mesmo sendo lares cristãos, mas não recebem a informação que deveria receber. E aí nessa brecha, entre aspas, nós situamos a igreja através da educação religiosa que precisamos imprimir, não só nas crianças, mas como nas pessoas que passam a conviver conosco. Essas ações santas, essas decisões e ações santas, elas implicam, né, num conceito humano de se viver sobre a régia moral, na índole da retidão e no poder de escolher o bem, diante de todos os males que cercam a humanidade. Então veja, a partir daquele momento que a pessoa começa a receber as informações santas, que normalmente têm base bíblica, base na palavra, nós vamos ver mais adiante algumas referências sobre isto. Aí nós vamos observar que mesmo a humanidade vivendo o caos, mas essas pessoas que foram tiradas, né, do meio desse caos, elas começam agora, baseado nessas decisões santas, a viver a régia moral bíblica, a índole de retidão explícita na Bíblia e a indicação do poder escolher bem. E aí muitas pessoas que aceitam Jesus aí começam agora a dizer: poxa, quanto tempo eu passei lá fora sem conhecer essas verdades. Aí está a responsabilidade de nós, como crentes, passar essas verdades, essas informações àqueles que estão lá fora, né? Aqueles que estão sem Deus. Então, quando a gente fala tudo isso, a gente está falando de ética cristã. Já deixamos a ética comum, mas de vez em quando precisamos voltar para fazer uma analogia, né, da ética comum, da ética social, com a ética cristã. Então, aí nós chegamos à conclusão que a ética ela é importante para a vida diária do cristão. A cada momento, precisamos tomar decisões que afetam os outros e a nós mesmos. O seu comportamento no âmbito social, ele poderá ajudar ou poderá atrapalhar outrem. E aí precisamos, o conhecimento da ética e também da ética cristã nos leva a raciocinar sobre esta verdade. No caso, a ética cristã ajuda as pessoas a encararem seus valores e deveres de uma perspectiva correta, né? Ou seja, a perspectiva de Deus. E qual é a perspectiva de Deus? Sua palavra. Tudo que Ele nos revelou para que nós
tivéssemos uma vida digna diante dele e diante da sociedade. A ética cristã mostra ao homem que está distante, né, dos alvos de Deus para a sua vida, mas o ajuda a progredir em direção a esse ideal. Quando a pessoa testemunha que o seu vizinho, o seu conhecido, o seu amigo de trabalho, o seu colega de trabalho, o seu colega na faculdade, o seu colega no colégio, tem uma maneira cristã de viver, essa pessoa começa a observar e vai mudando. E vai mudando também o comportamento. Quer dizer, vai progredindo. Ele vai progredindo em direção ao ideal de Deus para as nossas vidas. Tudo isso está englobado pela ética, particularmente, no caso, a ética cristã. Então, um texto bíblico, o Senhor Jesus fez, inclusive, alusão a este assunto. Ele diz assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está a base da ética de Deus para a vida do homem, para a vida do ser humano. É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. No capítulo 1 da nossa apostila, ele dá um conceito, uma definição de ética cristã que nós já abordamos essa mesma definição lá na aula passada. Ele diz assim, é um conjunto de princípios a serem observados na vida cristã. Ele está se referindo à ética cristã. E que dão sentido ao comportamento do cristão dentro da comunidade. Então, o crente, vamos falar o cristão, ele tem que se comportar como cristão, não somente na igreja, mas em toda a sua vida. A Bíblia recomenda que nós devemos ser santos, assim como Deus é santo. Vejam só a exigência ética de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, diz a palavra de Deus. Então, quando a gente fala em ética, nós já definimos aqui que a palavra ethos, lembra? A palavra ethos é a etimologia da palavra, né? A definição da palavra. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, em Lucas, João, Atos, Hebreus, e significa estilo de vida, conduta, costume ou práticas. Por isso que lá em Coríntios, Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se a pessoa ela é cristã, mas ela não observa os ditames da palavra de Deus, isto é, ela não pratica a ética cristã, ela corrompe outras pessoas. Essa história se chama Uma Pescaria Inesquecível, que poderia ter acontecido com cada um de nós. Ele tinha 11 anos de idade, mais ou menos, e a cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago, num lugar maravilhoso. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no final da tarde para pegar apenas peixes cuja captura estava liberada. Então estava fechada, não podia. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremesso, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua nascendo sobre o lago. Era quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com uma admiração enquanto o garoto, habilmente e com muito cuidado, erguia o peixe exausto na água. Era uma beleza indescritível para aquele menino que tinha os olhos brilhando em cima daquele. Era o maior que ele já tinha visto, porém sua pesca só era permitida na temporada, que ainda não tinha sido liberado. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito, com as gueiras movendo para trás, para frente, o peixe se debatendo. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio.
pouco mais de 10 da noite. Ainda faltava quase 2 horas para a abertura da temporada. Em seguida, olhou para o peixe, depois para o menino, dizendo: você tem que devolvê-lo para a água, filho. Vai aparecer outro, insistiu o pai. Não tão grande quanto este, choramingou a criança. Por que eu tenho que devolver? O garoto olhou à volta do lago, não havia outros pescadores, ninguém estava olhando. Voltou novamente a olhar para o pai. Pai, deixa eu ficar com esse peixe. Mesmo sem ninguém por perto, sabia, pela firmeza da voz do pai, que a decisão era inegociável. Devagar, tirou o anzol da boca enorme do peixe e o devolveu para a água escura. O peixe movimentou rapidamente até desaparecer. Naquele momento, o menino teve certeza de que jamais pegaria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há mais de 30 anos atrás. Hoje, o garoto é um profissional extremamente bem-sucedido na sua carreira. O chalé continua lá, numa ilha em meio ao lago, um lugar maravilhoso, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como aquele naquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe todas as vezes que se depara com uma questão ética, de princípios, de moral. Porque, como o pai lhe havia ensinado, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. O texto aqui se refere à carta à igreja em Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, você está em cima do muro. Você nem desce para um lado nem desce para o outro. Quer dizer, morno, não observa as regras da palavra de Deus, que nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós vivemos um momento em que as igrejas, de uma forma geral, precisam de pessoas que vivam como luz, que vivam como sal, que não seja morno, mas que seja agradável. Além do mais, ele fala que Deus não quer homens e mulheres conformados com este mundo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Se conformar com o mundo é tomar a forma do mundo. Então Deus, ele está querendo homens e mulheres que não sejam conformados com o mundo, ou seja, não tenham a forma do mundo. É preciso ir além e não tomar a forma dada por uma vida paganizada. Nós vivemos em uma época em que muitos cristãos se envolveram de tal forma com o mundo que as coisas da igreja são coisas arcaicas, entre aspas. Eles dizem coisas do passado, mas não são coisas do passado. A Bíblia, ela é a perene e permanente palavra de Deus para todas as épocas. Então, se ela é para todas as épocas, ela não se moderniza, ela é moderna sempre. Ela é moderna sempre. Tudo que nós precisamos de aconselhamento, de orientação, encontramos na Bíblia. Então, ela é um livro muito atual. Mas alguns cristãos têm tomado a forma do mundo, ou seja, têm se paganizado. Ou seja, tem apostatado, essa é a palavra correta, tem apostatado. Nós falamos aqui que apostatar é você largar, deixar de lado aquilo que você seguia. No nosso caso, a nossa fé. Crentes que apostataram da fé, baseados em sofismas. Sofismas intelectuais, pessoas que pensam que devido ao conhecimento adquirido nas escolas, e aí eu digo até escolas teológicas, filosóficas, psicológicas, acham que o que você prega é coisa do passado.
É coisa do passado, mas é coisa do presente e coisa do futuro, aqui nas Escrituras. Por isso que ela é atual. E Jesus diz assim, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque elas são novas a cada manhã para nós, que assim a professamos. Baseado nisso, que Deus, ele não quer homens e mulheres conformados com este mundo, nós chegamos à conclusão que devemos, estar sempre nos convertendo para que o Senhor renove a nossa mente. Paulo falou, e aí o que é que ele diz? Renovando a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só podemos experimentar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a gente renova a nossa mente através da palavra de Deus, através do estudo sistemático da vida de Cristo, através de uma íntima ligação com Cristo. E essa íntima ligação, que nós chamamos de comunhão, ela só vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a orar, por exemplo. E a palavra de Deus e a oração nos mantém em santificação. Então, essa é a única maneira de discernir a vontade de Deus. Todo aquele que assume a fé em Jesus deve assumi-la incondicionalmente. Você assumiu sua fé em Jesus, então assuma incondicionalmente. O seu vizinho, o seu amigo, o seu colega tem que saber que você assumiu, que você agora é de Cristo, que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus diz em João capítulo 11, versículo 26, aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, aquele que assume a sua vida incondicionalmente com Cristo, a sua fé em Cristo, tem essa prerrogativa dada pelo próprio Senhor Jesus. Não morrerá jamais. Se somos cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus. Porque aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, nos informa isso. Porque aquele que diz que está nele, eu estou em Cristo, estou. Então, eu também devo andar como ele andou. Isso é ética cristã. Porque não podemos apresentar um Jesus deformado. Quando não aceitamos a renovação da nossa vida, quando nós não entramos por esse caminho de renovação do nosso entendimento, experimentando essa comunhão com Jesus, através da leitura da palavra, através da oração, através da observação da ética cristã, nós temos uma vida cristã mais ou menos. E aí nós vamos apresentar ao mundo esta vida cristã mais ou menos? É um cristianismo deformado? É isso que nós estamos vendo no nosso mundo, as igrejas, cristãos deformados, cristãos que são apenas cristãos nominais, não são verdadeiramente cristãos. Aqui ele faz uma observação interessante, que ele diz assim, ó, lembre-se sempre, o ouvido mais próximo de suas palavras não é o do irmão, é o seu. Então, quando você fala, a primeira pessoa que escuta é você. De repente, o irmão nem entendeu o que você falou, mas você entendeu perfeitamente. Em Hebreus, capítulo 10, ele fala, mas o justo viverá pela fé, mas se voltar atrás, não contará com a minha estima. Essa aí é uma expressão dada ao escritor da carta aos Hebreus, que não podemos viver e pregar o nosso próprio evangelho, ou anunciar um Cristo light, que ele é cristão, mas olha só, ele é diferente, ele chega junto de nós, está sendo luz? Não, não está sendo luz. A Bíblia diz que o mundo jaz em trevas. Se ele vive em trevas, o que é trevas? Escuridão. Então ele precisa de luz, a luz de Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, seminaristas, para mostrar à igreja, para ensinar à igreja que devemos mudar o nosso procedimento,
Não pregar um evangelho nosso. O evangelho não é nosso. O evangelho é de Jesus. Não pregar um Cristo light, aquele Cristo mais ou menos. Ah, isso aí não tem importância não. Ah, isso aí não tem nada a ver. Não tem a ver sim. Observe na Bíblia o que é que diz e aí proceda de acordo com essa realidade. A oração deve orientar a nossa vida e devemos aproveitar os nossos momentos de intimidade com Deus para pedir as diretrizes que nos vão conduzir. Quem não ora, não ouve a Deus. Presta atenção. Quem não ora, não ouve a Deus. Porque quando você ora, oração é um diálogo. Você fala e ele responde. Você diz e ele diz também. Então, quem não ora, não ouve a Deus. É como um cego diante de um imenso horizonte. Só faz a ideia por aquilo que lhe dizem e não pelo que de fato experimentou. Nós vivemos uma época em que as igrejas, muitos crentes, que não têm a mínima experiência com Deus, vivem daquilo que ouvem os outros dizer. É claro que é válido, é testemunho, isso acrescenta a fé, mas que nunca teve uma experiência com Deus. Isso faz com que seja viva um evangelho superficial. Mas aquele que ora, aquele que busca o Senhor, ele não é como um cego. Ele vive, ele vê. Vê no sentido espiritual e também no sentido físico. Nós vemos as realizações de Deus nas nossas vidas. Então, assim, a ética cristã, ela não tira a razão, ela não exclui a razão, mas aplica-se à obediência a Cristo. Os 10 mandamentos é a grande síntese da moralidade bíblica, que está expressa nesses 10 mandamentos, ou o decálogo, ou seja, 10 leis, né? A palavra decálogo. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17, e também uma repetição lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, que são chamadas as 2 tábuas, né? A gente conhece como as 2 tábuas da lei. Esse decálogo, ele mostra, ou eles mostram, né, os mandamentos, os deveres das pessoas para com Deus e para com o seu próximo. Então, quando Deus deixa os 10 mandamentos, ele deixa para o homem, embora foi direcionado a Israel, mas a moralidade divina está sintetizada nesse decálogo. Ele faz aqui referência a João Calvino, que é um dos reformadores da igreja no passado. Ele fala a respeito dos 3 usos da lei. Ele fala da lei judicial, né? Ele fala da lei civil e da lei santificadora. Quer dizer, engloba esses 3 aspectos dessa lei maravilhosa, que é a lei de Deus, sintetizada nos 10 mandamentos. E aí as grandes nações do mundo, inclusive muitas, extraem as suas leis dessa síntese. Há uma interpretação baseada nesse decálogo para determinadas leis que regem essas nações, as populações dessas nações. Agora, o decálogo, que ele muitas das vezes é desprezado, muitas igrejas, principalmente as reformadas, elas dão muita ênfase, muito destaque à exposição desses 10 mandamentos. Agora, a ética cristã, então, ela é um ensino. Como ensino, ela é uma doutrina. O que é doutrina? É um ensino. Então, a ética cristã passa a ser uma doutrina, é um mandamento, porque o que a ética cristã ensina está baseada totalmente nas Escrituras. Ela é uma diretriz de vida, né? Enquanto isso, quando a gente compara a ética cristã com costumes, a gente diz que os costumes, eles são variáveis e são flexíveis. Agora, doutrina não. Doutrina é indiscutível. Como doutrina é indiscutível. Como mandamento bíblico é indiscutível. Não se discute. Até se interpreta, se fazem algumas cogitações, mas normalmente o que está na Bíblia é para ser assimilado como está
na Bíblia, ressalvada as mensagens direcionadas para aquelas pessoas que buscam esse tipo de mensagem naquele texto ou naquele capítulo. Neste episódio da série Quer Saber? Aprendemos mais sobre ética, um princípio básico. Vamos pensar um pouco sobre por que devemos ser éticos, como a ética ajuda a nossa vida, por que devemos ter ética no trabalho e por que ela é importante. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é pra mim mesmo. Opa, troco a mais. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, mané. Eu é que estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates, Biro e Ataliba. E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor, mas o papo é com seus charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza, olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei. É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente. Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? É, ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, há quanto tempo você leva pra casa os clipes do Almoxarifado? Ele também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Jorjão, leva clipes para casa! Veja! E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje o homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho? Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena. Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha.
Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorgão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim. E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo. Não consigo fechar o caixa. O patrão não vai gostar nada disso. O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu... Fala sério, Jorjão! Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será... beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão! Sim, patrão. Devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não! Calma, Jorjão. O que importa é você saber que não deve fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? Então, falamos que a ética cristã é uma doutrina, ela é mandamento, é como um mandamento, e ela também é como uma diretriz de vida, né? De vida. Enquanto costume, ele é flexível e ele também varia. O costume varia. Nós costumamos dizer que a diferença de doutrina para costumes é que as doutrinas, elas são fixas, elas são indiscutíveis. Elas são as mesmas aqui no Japão, na Índia, Estados Unidos, na China, na Coreia. A doutrina, ela é a mesma. Agora, os costumes não. Os costumes são variáveis. Em cada lugar tem o seu tipo de costumes. Então, por isso que a gente não pode achar que ética, ela apresenta, né, a relação bíblica com os costumes. Mas, acima de tudo, a finalidade da ética cristã é mostrar qual o comportamento que deve ser observado por aquele que segue a doutrina. Então, a ética cristã, como nós vimos, ela é normativa, né? Nós falamos que a ética comum ela é descritiva. A ética cristã é normativa. Por que ela é normativa? Porque ela apresenta uma norma, ou apresenta como cristão deve proceder baseado no conhecimento doutrinário, no conhecimento bíblico de Cristo. Então, meus prezados seminaristas, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos tecer outros comentários sobre costumes e também sobre a ética cristã como normativa. Mas, a princípio, é só isto. Nós vamos deixar um questionário no Zap do grupo e aí vocês já respondem este questionário. Principalmente aqueles que estão de posse já do livro-texto. Em cima do muro. Olha, havia um grande muro separando dois grupos. De um lado daquele muro estavam Deus, os anjos e todos os servos leais de Deus. Já do outro lado daquele grande muro estavam Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus.
Bom, mas em cima daquele muro havia um jovem indeciso que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuava servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco mais os prazeres da carne e todos os prazeres do mundo. Aquele jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele: "Ei, desce do muro agora, vem pra cá!" Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. Eles apenas observavam aquele jovem em cima do muro. Essa situação continuou por um bom tempo, até que aquele jovem indeciso resolveu então perguntar a Satanás: "Ora, o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles. Por que o seu grupo não me chama? Não dizem nada e não tentam me convencer a descer para o lado de vocês?" A surpresa daquele jovem indeciso foi grande quando Satanás então respondeu: "É porque o muro é meu." Lembre-se, não existe meio termo. O muro já tem dono. Pense nisso e desça do muro. Que Deus abençoe e que abençoe a sua família. Amém.